Pedimos a atenção de todos os irmãos para o momento de exposição do texto sagrado. Salmo de número 11, verso 1, nos diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Pai. E como é bom poder estar na Tua casa, poder sentir a Tua presença, poder ouvir o Senhor trazendo alegria aos nossos corações. Chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra uma vez mais. Senhor, orienta-nos, inspira-nos, Pai querido, que caia por terra tudo que é contrário à boa exposição da Tua palavra e que Teu nome, ó Pai querido, seja glorificado através da mesma. Pai Celeste, esta oração que fazemos ela agradecidos e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Meus irmãos, este salmos que lemos é um salmo de Davi. É importante dizer que este salmo ele foi escrito quando Saul perseguia por todos os lados o rei Davi. Saul aqui é rei, mas Davi é o rei escolhido por Deus. É alguém que o Senhor o chama. E aqui o contexto do Salmo de número 11 é um contexto de perseguição. Saul, o rei, está no ápice da sua loucura, perseguindo Davi de todas as formas e meios. É importante dizer que Saul estava no trono, tinha o poder nas suas mãos, mas Davi era alguém escolhido pelo Senhor. Isso me chama a atenção quando eu olho para os Salmos de número 11. Saul não se submetia a ninguém e se julgava acima da lei. É importante falar isso a nível de introdução aqui no Salmo de número 11. E o que é que motiva, o que é que guia os passos do rei Saul? A Bíblia vai nos mostrar que ele tem o seu reinado agora alimentado por mentiras. Ele oprimia, ele matava pessoas. Alguns covardes diziam para Davi fugir como um pássaro. Você vai ver isso no verso de número 1, a parte B, que nos diz assim: foge como pássaro para o teu monte. Esta era a expressão aqui dita por aqueles que, de alguma maneira, se acovardavam diante do adversário. Portanto, o rei, a sua ordem e tudo que estava sobre o seu comando. E a mensagem que eu quero trazer ao coração de vocês aqui nesta noite é a seguinte: por que fugir se a gente pode confiar em Deus? Esta é a ênfase do Salmo de número 11. É o que norteia a vida de Davi. Os adversários, aqueles que se acovardam diante da força e da autoridade apresentada por Saul, mas Davi é alguém que confia em Deus.
E muitas vezes nós precisamos ouvir uma mensagem como esta, porque nos sentimos encurralados pela opressão da vida, pelos poderosos, por aqueles que exercem algum tipo de autoridade. Mas Davi expressa isso. Por que fugir se podemos confiar em Deus? Talvez você entrou por entre essas portas aqui nesta noite e as circunstâncias são tão adversas que às vezes você pensa em fugir. Há momentos da vida que é assim. O contexto é de dificuldade extrema, problema no lar, problema no trabalho, vida sentimental, problemas. Quantas pessoas já não pensaram em fugir? Quantas pessoas já decidiram em seu coração sair correndo, fugir, tentando de alguma maneira sumir daquele contexto de dor e de perseguição, de dificuldade? Mas hoje é noite de a gente aprender com Davi. Por que fugir se podemos confiar em Deus? O Senhor quer nos levar a esta dimensão. Eu amo o Salmo de número 125 e eu quero profetizar ele à sua vida nesta noite. Levanta as tuas mãos assim. O Salmo nos diz assim: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim nos diz a palavra de Deus. Quem confia no Senhor será como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes. E é assim que nós como igreja devemos estar. É assim que nós como homem e mulher de Deus devemos estar, confiando em Deus. Mas o cenário é adverso. Os inimigos se levantam. As barreiras e os obstáculos parece que se avolumam diante de nós. É nessa hora que Deus nos dá a oportunidade de demonstrarmos que confiamos nele. É nessa hora que você vai poder expressar, verbalizar, e não só se expressar, verbalizar, mas viver a confiança que você tem em Deus. Porque aqueles que se apresentam diante de Davi, dizem para que ele fugisse. Fuja como um pássaro, suma nos ares, que ninguém seja capaz de lhe alcançar. É importante dizer que diziam isso para ele, para que o inimigo, porque o inimigo estava como uma flecha apontada para o seu coração e não havia como escapar. Olha o que diz o verso 2. Eles diziam assim: foge como um pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Eles olham para Davi e dizem: Davi, está tudo armado contra você. Davi, uma hora ou outra eles vão te pegar. Davi, o exército do rei Saul está com força total lhe perseguindo e querendo acabar com a sua vida. Mas Davi opta em confiar em Deus. Que o Senhor nesta noite levante uma igreja capaz de confiar em Deus, por mais que estejamos vivendo momentos adversos e contrários àquilo que Deus tem como plano e propósito para nós. É confiar em Deus quando nós não somos capazes de enxergar o que o inimigo está fazendo. Os inimigos se levantam, está tudo preparado, está tudo armado contra Davi, mas Davi está confiando em Deus. Sabe, isto nos mostra que o inimigo pode ser articulado, mas a confiança em Deus nos faz sobressair barreiras, obstáculos e planos e projetos traçados pelo adversário da nossa alma. Tem muita gente preocupado com o inimigo, deixando
de confiar em Deus. Deixando de confiar em Deus, de demonstrar esta confiança, de viver a dimensão da confiança em Deus. Mas Davi não ouve o que os covardes dizem. Davi é alguém que confia no Senhor. Davi é alguém que não se alimenta do que os covardes dizem. Chega, você não precisa disso. Davi é um homem de posicionamento. Davi é um homem que sabe quem é o Deus que ele serve. Davi é alguém que diante dos obstáculos da vida, ele sabe que nenhum mal chegará à sua tenda, se assim o Senhor não permitir. Controle mostra aqui a soberania de Deus. Mas quantas vezes, no calor da provação, no trabalho, na escola, os inimigos se levantam, a gente pensa, não vai conseguir sobressair as arapucas, as armadilhas do adversário. E muitos vão dizer para nós, como disseram para Davi, fuja. Mas a mensagem de Davi é essa: por que fugir se eu posso confiar em Deus? Davi está dando aqui a melhor opção. E qual é a melhor opção? Confiar em Deus. Tudo indica para que ele fuja, para que ele saia, para que ele não encare os problemas de frente. Mas Davi fala, a melhor opção é confiar em Deus. A melhor opção sempre será confiar em Deus. É como se Deus estivesse chamando Davi para viver uma experiência ainda mais acentuada. É como se Deus chamasse Davi e dissesse para Davi, Davi, vem aqui, vem comigo, que esta confiança em mim, eu vou te conduzir por lugares que você superará e triunfará na vida, simplesmente pelo fato de confiar em mim. Deus não desaponta ninguém. Deus sempre surpreende os seus filhos. E o que Deus quer de nós é que sejamos cristãos capazes de, num momento de dor, de turbulência, de adversidade, ficar firme e forte, confiando em Deus, confiando no Senhor. Note que os fundamentos estavam destruídos. Verso 3 nos mostra isso. Ora, destruídos os fundamentos, que me poderá fazer o justo? São indagações daqueles que se apresentam diante de Davi. Os valores morais arrasados desde o fundamento, não havia a quem recorrer. Todo o Estado estava aparelhado para o mal. O rei exerce autoridade. Ele aparelha tudo aquilo para o mal. Mas Davi continua confiando em Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, faremos menção no nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que está tudo aparelhado. A justiça aqui era inexistente. Nesse cenário cinzento, fugir era a melhor escolha. Aparente melhor escolha. Você vai olhar para o irmão que está ao teu lado e vai dizer, irmão, pode estar difícil, fica firme confiando em Deus. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Pode estar difícil, cenário cinzento, trevas, adversário, inimigo se levantando, arapuca, armadilha. Está tudo desestruturado, tudo aparelhado para o mal. Mas Deus te chama a você confiar nele nesta noite. A você continuar confiando nele. As pessoas olham para Davi.
A pergunta é: por que fugir? Quais são as razões que Davi expressa aqui para poder confiar em Deus? Em primeiro lugar, olha o que diz o verso de número 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Esse aqui é o primeiro motivo que Davi tem para não fugir, mas para confiar em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Davi compreende que Deus está no trono. Davi compreende que Deus é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. O mal nunca vencerá o bem. 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 Deus quer de nós um posicionamento. Deus quer de nós como igreja pessoas capazes de entregar a sua própria vida, mas estar onde Deus quer que a gente esteja. Fazer o que Deus quer que a gente faça. O cenário, no contexto da igreja brasileira, é favorável. Mas se você estudar um pouco da história da igreja, se você estudar um pouco acerca da igreja perseguida, se você estudar um pouco sobre as igrejas que não conseguem cultuar a Deus em um templo, como nós aqui temos a oportunidade de cultuar, você vai se aprofundar na questão confiar em Deus. Pessoas que estão dispostas a dar a sua própria vida, porque elas acreditam que Deus é soberano. Ele está no seu trono. Ele controla tempos e estações. Ele está vendo o que você não consegue ver. Ele está enxergando o que você não consegue enxergar. Eu venho aqui nesta noite como um profeta de Deus para te dizer que Deus está colocando por terra obras do adversário, planejamentos que fizeram contra a tua vida. Ela não vai aguentar, eu quero ver se essa crente vai ficar firme aí. Deus está dizendo: eu sou o Deus do livramento e dou vitória aos meus filhos. Continua confiando em mim, diz o Senhor. Está colocando por terra a obra do adversário aqui nesta noite. Levanta a tua mão, a palavra de Deus nos diz: por um caminho ele vem, mas por 7 ele terá que bater em retirada, diz o Senhor dos exércitos aqui nesta noite. Ele está dizendo: os homens, por mais poderosos e truculentos, eles não têm o controle da história. Por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, está no trono. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é soberano. Nós estamos estudando aqui, e eu quero louvar a Deus por esta manhã tão abençoada que a gente teve. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o livro do Apocalipse. E hoje a gente teve um grande grupo de irmãos aqui estudando a palavra de Deus pela manhã. E foi um momento tão ímpar, tão abençoador. E por que eu estou dizendo isso? Porque no livro do Apocalipse eu encontrei 45 referências sobre o trono. Deus no trono. Reverendo Hernandes Dias diz que tem 66 referências de Deus no trono. Então, portanto, o Apocalipse faz referência a um Senhor que está no trono, que é soberano. Sabe, e o mal nunca vencerá o bem. E por isso que ele opta em não fugir, mas confiar no Senhor. E talvez você fale: pastor, mas essa mensagem não tem nada a ver comigo. Você que pensa. O cenário que nós vivemos como igreja
a tendência é apertar o calo contra nós, como igreja. Hoje já existe um levantamento de pessoas contra aqueles que professam Cristo como Senhor. É um movimento que cresce, chamado de cristofobia. É porque você serve a Deus, só por isso. É porque você é crente em Jesus, só por causa disso. Mas a gente precisa entender, Deus está no trono. Foi isso que Davi disse, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos. Diga comigo, os olhos do Senhor estão atentos, atentos. Diga para o teu irmão, os olhos do Senhor estão atentos sobre a tua vida, meu irmão. A vida vai querer te apertar. Circunstâncias vão vir com tudo sobre você. Para que você fuja. Eu já pastoreei por volta de 12 anos igreja. Eu nunca vi ninguém, momento de ápice da vida cristã, família abençoada, filhos restaurados, momento abençoado na igreja, falando assim, pastor, me dê minha carteirinha que eu quero ir embora, que é muita bênção de Deus para a minha vida. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Ninguém vivendo momentos maravilhosos, falando, Senhor, falando assim, pastor, me dê minha carteirinha que eu quero ir embora, que é muita bênção de Deus. Mas eu já vi muita gente dizendo, pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não aguento mais, me dê minha carteirinha, eu quero ir embora. Momento de dificuldade, de luta, de turbulência. Mas o Senhor diz, não é para você fugir, é para confiar em Deus. Porque às vezes as circunstâncias são tão adversas que você pensa que a única situação que você tem é fugir. Mas Davi nos mostra que não é. A melhor opção é sempre confiar em Deus. Segunda razão que Davi tem para continuar confiando em Deus está no verso de número 5, quando ele diz assim: o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Olha aqui, o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Diga para o teu irmão, Jesus põe você à prova, viu, irmão? Ele põe. Ele prova todos quanto ele ama. E a segunda razão que Davi traz aqui é que ele compreende que Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. O justo é provado com uma única finalidade, ser aprovado. Deus nos prova para que depois da prova a gente seja aprovado. E Deus quer levantar uma igreja que seja aprovada, não por mim que sou pastor, não pelos líderes de algum departamento, não, Deus quer que você seja aprovado pelo Senhor da igreja. Sendo provado, mas saindo da provação, aprovado pelo Senhor. Aperta o cinto, o Senhor quer subir o nível, quer te levar para um outro nível. Chega dessa espiritualidade rasa, sabe? Chega dessa espiritualidade de domingo à noite, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te chamar para uma espiritualidade, sabe? É lifestyle, é estilo de vida, o cristianismo é estilo de vida. É na escola, é no trabalho, é nas idas e vindas, aonde eu vou, aonde eu estiver, as pessoas precisam olhar para mim e glorificar o Pai que estás nos céus. E aqui ele fala, eu não vou fugir, eu vou confiar em Deus, porque Ele me prova para que os justos sejam aprovados. E os ímpios nunca conseguirão passar pela provação do Senhor, a sua igreja. Nunca.
um filme nacional que eu acredito que muitas pessoas viram e assistiram, Tropa de Elite. Pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Por quê? Porque não estavam aptos para servir o bem comum, que era a população. Eles tinham outros aspectos, tinham outras intenções. Mas o Senhor é aquele que prova a sua igreja. E talvez hoje você esteja passando pela provação, pela fornalha da aflição. Mas o Senhor é poderoso para te aprovar. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca será a melhor opção fugir. Não. Aprenda a encarar os problemas de frente. Diga para o teu irmão, aprenda isso, irmão, em nome de Jesus. De frente. Pede para sair, né, Paulo? Por quê? Porque o objetivo deles era outro. Não era servir ao Senhor. Sabe, os ímpios aqui, sabe, põe à prova aqueles que agem com impiedade. Sabe por quê? Porque eles amam a violência. E a alma aqui, a alma do Senhor o abomina. Eu não aceito isso. Por isso que a gente precisa passar pela fornalha do Senhor, para que a gente seja por ela aprovado. Mas tem muita gente sendo reprovado. Deus aperta o calo, Deus aperta o cinto, Deus dá uma espreitada um pouco mais, e aí espana. Eu aprendi no começo da minha conversão com um pastor, ele dizia assim, que ovelha nunca pula, quem pula é bode. Ovelha apanha dando glória. Quem pula é os bodes ficam bravos, porque não é ovelha. Porque não é ovelha. Mas Davi nos mostra que o Senhor, Ele quer aprovar os seus filhos. E Ele é provado como ouro lançado no cadinho. Só as escórias são consumidas. O fogo do ourives torna o ouro mais puro, mais nobre, mais caro, mais belo. Quanto mais passamos pelas provações do Senhor, mais bonito você vai ficar. Um cristão mais belo você vai ser quando você aprender a passar pelas provações do Senhor. Já viu o crente belo, bonito, que passa pelas provações e você olha, esse irmão não tem prova não? Está sempre dando glória, está sempre louvando ao Senhor. Ele optou em confiar em Deus. Ele optou em confiar em Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Levanta a tua mão, adore ao Senhor nesta noite. Deus está, sabe, te levando para um outro nível. Deus quer fazer com que a sua fé seja crescida. Crescimento, amadurecimento. Porque um bom soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa terra. Ele está servindo. Terceiro lugar, verso de número 6, olha o que diz. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Fala assim, mensagem forte essa aí, pastor. Essa é forte. Os inimigos estão, foge. Aqueles que vai embora. Davi não. Foi Deus que me plantou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Eu vou confiar em Deus. Talvez você está pensando em ir embora da tua casa. Deus diz, não vai embora. Talvez você está falando, amanhã eu vou pedir demissão lá na empresa. Deus diz, não vai pedir demissão não. Talvez você está falando, eu vou chegar amanhã para os meus pais e vou falar, eu preciso mudar daquela escola. Deus diz, você não vai mudar de lá não. Porque é o Senhor que colocou você lá.
gente quer situação favorável. Deus é glorificado no meio do vento, da provação, da dificuldade. As pessoas falam, esse irmão que aguentou tudo isso, é porque ele confia em Deus. Essa irmã enfrentou tudo isso aí, quietinha, eu vi a injustiça. Deus é glorificado através da tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Davi está falando aqui, eu vou te dar uma terceira razão, que eu não vou fugir, que eu vou confiar em Deus. Ele compreende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra, mas não do juízo de Deus. Alguém pode dar um jeitinho e lhe absolver, mas do tribunal de Cristo não. Do juízo de Deus não. Deus não é um ser bonachão que faz vistas grossas ao pecado. Não, ele exerceu seu juízo no dilúvio, na torre de Babel, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas pragas do Egito, na queda de Jerusalém da Babilônia, de Nínive, como dos poderosos impérios do passado. O juízo de Deus chega, irmão. O juízo de Deus chega, porque de Deus ninguém zomba. E Davi está dizendo isso. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será parte do seu cálice. Que a gente saia daqui nesta noite mais crente, servindo ao Senhor melhor, com maior responsabilidade, com maior compromisso. Eu dou a quarta razão de Davi para não fugir e confiar em Deus. E a gente vai embora. Verso de número 7. Ele diz assim: porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Eu vou repetir, você perdeu a oportunidade de dar um glória. Ele diz assim: o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Quem ama a justiça? O Senhor, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Verão o agir de Deus. Porque ele é justo, ele ama a justiça. Davi, então, aqui, ele compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Profetiza para o teu irmão, a maior recompensa Deus vai lhe dar, meu irmão, se você for fiel a Ele. A maior recompensa não vai vir do bom trabalho que você tem, não. Não vai vir dos homens, não vai vir, não. A maior recompensa virá do Senhor da igreja. É dele que vem. Porque o Senhor é justo, ama a justiça, não inocentará o culpado, nem culpará o inocente. Nos tronos da terra a injustiça veste, sim, toda, pomposa. Juízes vestem as togas, todas manchadas de corrupção. Será que por isso que as togas é tudo preta, para não mostrar o que está impregnado? Mas nós servimos um Deus que ama a justiça. Por isso a gente não precisa temer. Nós estamos em um ano de eleição, eu vejo gente desesperado. O Senhor está no trono. Vote certo, com consciência, com responsabilidade. Mas o Senhor está no trono. Ele está no trono. O tribunal de Deus, a justiça senta-se. E aqui no trono a retidão governa todos os julgamentos. É em Deus. Todas as bem-aventuranças estão por vir. Nenhuma pode comparar-se a esta. Contemplarmos a face do nosso glorioso Redentor, do nosso Salvador. Nós contemplaremos a face de Deus.
nós contemplaremos a face do nosso Deus. Meu coração arde para ouvir aquela voz dizendo: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno, que está preparado aos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Aguenta firme, meu irmão. Negue o pecado, negue os prazeres desta terra, negue tudo aquilo que tenta te distanciar de Deus. Diga não, delete nesta noite tudo que precisa ser deletado. Arranque da tua vida tudo isso hoje, em nome de Jesus. Porque a maior recompensa é contemplar a face do Senhor. Davi diz: por isso eu não vou fugir. Por isso eu não vou fugir. Ah, mas ele está tudo armado, está tudo preparado, está tudo aparelhado, eles são superiores. Não, eu não vou fugir. Por que fugir se eu posso confiar em Deus? Eu não vou fugir. Vou confiar em Deus. A maior das recompensas é contemplar a face do Senhor naquele grande dia. Não tem recompensa melhor do que essa, irmãos. Não tem melhor recompensa do que esta: contemplar o Senhor face a face. Ele diz, porque Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui entre nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desista. Não se curve. Ah, o sistema é forte, é como um rolo compressor. Não é mais forte que o nosso Deus. Ele é onipotente, tem todo o poder. Não se dobre, não se curve. Escolha confiar em Deus. Louvado seja o Senhor. João traduziu esta verdade assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Nós o veremos como Ele é. Louvado seja o Senhor. Em face destas verdades aqui já mencionadas, quando os covardes lhe aconselharem a fugir do inimigo, e você sentir-se acuado, o medo tomar conta da sua vida, responda: eu não preciso fugir, eu posso confiar em Deus. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus.